Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Neste espaço, o nosso objetivo aqui é falar sobre o mundo da saúde reprodutiva, particularmente com o viés de negócios. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, acha que faz sentido, você está no lugar certo. Aqui a gente fala de mercado, legado, inovação. E o objetivo é sempre conversar com gente que possa trazer conteúdo nesse sentido. Então, gente interessante, que tem histórias para contar, que está fazendo um bom trabalho. Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui. E se faz sentido para alguém que você se lembrou, clica aí, curte, encaminha esse conteúdo. Tá? E eu estou muito feliz de receber e bater esse papo hoje com a doutora Altina Castelo Branco. Doutora, seja bem-vindo, vamos bater esse papo aqui. Para mim é um motivo de felicidade ter a oportunidade da gente fazer essas trocas. Seja bem-vinda. Muito obrigada, senhor, eu que agradeço. Estou muito feliz, muito honrada. Sempre lhe admirei seu trabalho, né? Você quem mais conhece sobre a reprodução, sobre business, então me convidar é realmente uma honra. Ah, que ótimo. Eu acompanho a sua carreira já há algum tempo e vejo sua entrega e como a doutora tem se desenvolvido, então acho que é recíproco totalmente esse momento. Doutora, muita gente te conhece e ultimamente seu trabalho te colocou ainda mais em evidência, porque você está participando aí da formação de pessoas, mas quem é a doutora Altina Castelo Branco? Fale um pouco sobre você no início, quem é, e me conta um pouco sobre você enquanto pessoa. Ok. Bom, primeiro a Altina profissional. Então, eu sou médica, formada pela Universidade Federal de Recife, de Pernambuco, e depois também fiz a residência aqui no IMIP, o Instituto Materno Infantil. Na sequência, porque na verdade, e depois eu vou contar essa história com muito prazer, eu me apaixonei pela reprodução quando eu ainda estava na faculdade. Então, eu fui fazer ginecologia como se fosse apenas um trampolim para poder ir fazer reprodução. Então, terminei a residência, já emendei na reprodução, onde eu fui para Paris, porque isso foi em 2002. Então, os serviços de reprodução no Brasil ainda eram pequenos e para você pegar a mão, então na medicina você tem que ter um volume. E aí eu consegui, através de um amigo do meu pai, Kleber Moraes, de Natal, que me apresentou Friedman, e eu consegui ir para Paris, né, na condição de falar francês e fui-me embora para lá. Bom, quando eu cheguei em Paris, para mim foi o sonho de consumo, eu estava no céu, porque finalmente eu ia só estudar o que eu amo, que é a reprodução, né? E parecia que eu estava naqueles filmes de plantão médico, porque era fazer reprodução, mas também ali era um serviço, o Hospital Antoine Becler, era um hospital cosmopolita, então tinha uma menina do Egito, outra do México. O hospital, ele é atrelado à Universidade de Paris 11, então vivia também a parte de pesquisa. A gente tinha toda semana reuniões científicas e todo mês a gente tinha um lugar onde você bota avisos, mas era quase um quadro de honras, porque todo mês eles colocavam as publicações dos médicos do serviço que saíam nos periódicos internacionais. E ali eu vi que se eu não pegasse também uma linha de publicação, de artigos científicos, eu não ia poder crescer. E eu queria ter espaço para aprender e para crescer. Então, eu comecei logo a ver médicos como tinha Renato Fanchan, que publicava muito, estava até começando o doutorado dele, aí eu comecei ajudando alguns médicos como coautora em artigos e consegui para o segundo ano uma bolsa na condição de publicar eu mesma, como primeira autora, 2 artigos internacionais. Além disso, lá eles tinham no hospital a possibilidade de a gente fazer especializações, que eles chamavam DU de diploma universitário. E aí, impressionante, estava lá, por exemplo, Jacques Amour, que quem criou o estereoscópio de Amour, dando aula como professor convidado, e eu tive a oportunidade de ter aula com ele em estereoscopia. E eu fiz 2 diplomas, um de reprodução, num ano, e no outro ano eu fiz de estereoscopia.
Bom, após esses 2 anos, aí eu disse, não, agora eu tenho que voltar, porque senão você vai perdendo o vínculo, né? E aí eu voltei para o Brasil, mas ainda com essa vertente acadêmica que ficou muito forte lá na França. E aí eu voltei, fiz mestrado, fiz doutorado, e é claro, também entrando no mercado de trabalho. Bom, aí, ao final do mestrado, doutorado, eu virei professora da graduação de medicina, né, na área de ginecologia e obstetrícia. E na Católica, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, já fazendo mestrado, doutorado, e Isso. também virei professora. Eu já estou avançando, tá? Isso já foi nos tranquilo. últimos 4 anos. Bom, aí virei professora da Católica, né, na graduação de ginecologia. E aí eu disse, poxa, mas eu gosto mesmo é de reprodução. Então, a gente, há 2 anos atrás, criou a primeira pós-graduação de reprodução no Norte e Nordeste Lato Sensu, com a chancela da Católica e eu como a coordenadora em parceria com a minha clínica de reprodução assistida, que eu criei há 10 anos atrás como dona, que se chama Arte Fértil. Então, os alunos da pós, eles assistem a aula teórica na Católica, às vezes lá na clínica, e vivenciam a prática de reprodução, podem ver as punções, os procedimentos na clínica. Perfeito. A doutora falou que já na graduação, a paixão pela área de reprodução assistida já estava latente. Sim. Como é que é isso? Você então fez ginecologia para chegar na reprodução? Exatamente, eu fiz ginecologia. Aliás, quando eu fui fazer a residência de ginecologia, eu disse, eu não posso fazer 1 ano de especialização em gineco e 1 de urologia, porque para mim era mais lógico. Aí disse, não, ou você faz ginecologia ou faz urologia. Então, como a área mãe da reprodução é ginecologia e obstetrícia, eu entrei na residência de ginecologia. Mas de onde veio essa paixão? Então, na verdade, aí é a curiosidade da minha vida pessoal. Eu sou piauiense, nascida em Teresina, caçula de 3, filha de um pai médico e ginecologista, que era professor da Federal do Piauí, e que ele, crescendo na universidade, ele entrou como titular na genética. Como ele era ginecologista e pegou a cadeira de genética, ele começou a ver essa área da reprodução e começou a exercer, mas assim, não tinha laboratório. E como professor, ele, de vez em quando, ele é convidado para os congressos na Sociedade de Reprodução Humana, porque isso foi ainda em 1994, 95, quando eu entrei na faculdade. Bom, e aí, no 2º ano, eu ainda estava com 19, a caminho dos 20 anos, e foi o meu primeiro congresso médico, ele me levou para esse congresso Norte e Nordeste de Reprodução. Isso em 95. Eu entrei em 94, foi o meu primeiro congresso. E aí, imagina, eu estudante que estava naquelas cadeiras básicas, que só via anatomia, cheguei lá, vi tudo que eu sonhei. Eu disse, é isso, porque eu me apaixonei pela medicina vendo meu pai. Com aquele médico do tratar, eu ia às vezes para o consultório, via as pacientes dele dizendo, os feitos que cuidou. Então, aquela ideia de cuidar do paciente, de receber o carinho, me fez amar a medicina. Mas eu sempre gostei de ganhar o mundo. Tanto que eu saí de Teresina e vim para Recife, convenci meu pai que aqui ia ter mais vagas, que eu ia ser uma oportunidade, mas, na realidade, eu queria sair de casa, queria ganhar o mundo. Sempre tive essa curiosidade pela vida afora. Certo. E aí, bom, passei aqui na Federal, ele não podia dizer nada, e eu vim morar em Recife sozinha, sem família, sem ninguém. E aí, quando eu fui para esse congresso, eu vi os palestrantes que eram médicos, mas que, como reprodução, em 95, praticamente a gente tinha muito pouco no Brasil, e quem queria fazer tinha ido para fora. Então, eles falavam, meu fellow que eu fiz na Europa, nos Estados Unidos, e essa linha da pesquisa, da inovação. Então, eu disse, pronto, eu vou ser médica, cuidar dos meus pacientes, mas eu também vou poder ganhar o mundo, porque para fazer reprodução eu vou ter que ir para fora. Não tinha nada aqui no Brasil. Muito pouco, em 95. Muito pouco, 95, né? Isso, e os serviços que tinham eram todos privados. Para, como estudante, eu aprender no serviço privado ia ser complicado. Aí eu disse, eu vou ter que ir para fora,
estudar em outro país, outra língua, outra cultura, vou e ter uma área nova que está sempre aprendendo. E essa coisa do desafio, do aprender sempre, de sempre ter coisas para aprender, isso sempre me motivou. Entendi. E isso brilha meus olhos. Se eu tivesse que fazer toda vez a mesma coisa, eu adoro um desafio. E aí eu disse, é o que eu quero. Inclusive, eu me lembro bem que quando acabou o congresso, eu olhei e disse assim, eu quero fazer reprodução, mas eu não quero só fazer reprodução. Eu quero um dia ser igual a esses professores. Eu quero estar lá, dando aula, dizendo que eu fui estudar fora e dizendo os meus artigos. Então, aquilo ali ficou tão enraizado na minha mente, no meu coração, que eu acho que depois dali foi assim um foco que ficou uma obstinação. Eu disse assim, eu vou fazer ali. E aí, a partir desse ano, todos os anos eu ia para pelo menos um congresso, norte-nordeste ou brasileiro, com meu pai. E aí eu fui começando a conhecer os professores. Tanto que no outro ano eu disse, eu já vou como palestrante. Eu arranjei um tema livre para apresentar. Já fez, sou metida. Estudante, apresentei um tema livre sobre genética. Queria estar lá. E mostrar que eu estava interessada, né? Então, eu apresentei meu cartãozinho lá, era de palestrante, era tema livre, mas era palestrante. E aí fui conhecendo os professores, e aí eu sempre chegava para um ou outro e dizia, eu quero fazer reprodução, o que eu preciso, qual o serviço, como eu faço? Não queria saber. E aí foi assim, aí uns foram me dizendo dicas, outros... E aí foi quando o Kleber, né, um dia ele disse, você quer mesmo? Ele quero. Ele disse, olha, eu tenho um amigo, Friedman, amigo pessoal dele, ele disse, se eu pedir, você vai. Aí eu disse, já vou. Aí ele disse, mas você tem que aprender francês. Eu digo, amanhã. E aí foi assim, ele veio para um congresso mundial de reprodução em Salvador, eu já estava no 5º ano de medicina, e ele me apresentou rapidamente Friedman, e aí ele disse, aprenda francês que eu lhe aceito aqui. Aí eu, tá bom. Aí acabou o congresso, mas aí volta para a rotina. Mas, de todo jeito, eu disse, vou começar. Mais ou menos 1 ano e meio depois, eu já estava entrando na residência e ele veio para um evento em Natal, que Kleber fazia um simpósio franco-brasileiro. Uhum. E aí, para isso, precisa bons amigos, né, que sempre vão dando oportunidade. Então, a esposa de Kleber sentou do meu lado no jantar dos professores, chamou o Friedman, e puxou um assunto para eu poder conversar, né? Mas em francês? É em francês já, mas muito pouco. Eu falava umas palavrinhas, entendia e ela me ajudou, porque eu não conseguia manter, mas eu já estava falando um pouquinho de francês, sobrevivendo. Aí eu queria uma deixa, porque eu disse, como é que eu vou vê-lo e que me garante que ele vai lembrar de mim? Nessa hora eu disse isso para ela, ela pegou e disse assim, como é que ela mantém contato? Veja, isso, eu me formei em 99, eu acho que era isso. Eu estava terminando o 6º ano, não tinha ainda e-mail, não tinha zap. Aí ele me deu endereço da secretária dele do hospital de Antônio Becler. Bom, eu peguei esse contato e eu passei 1 ano mandando uma cartinha para ele, feito um bilhete. A cada 15 dias eu mandava uma carta para ele. Falando da residência, falando do carnaval, quando era período de carnaval, do São João, quando era período de São João. Você queria, não importa, eu queria mandar a carta. Queria mandar uma carta. A cada 15 dias eu mandava. Você arrumava um tema e mandava? E mandava, para ele não me esquecer. Passei 1 ano mandando. Aí, a cada 3 meses, ele mandava uma linha. Mas era o que eu queria, saber que ele estava recebendo minhas cartas e que ele sabia que eu existia. E o que ele escrevia? Comentava uma besteirinha, mas uma linha. Ah, que ótimo que você está fazendo videolaparoscopia. Ah, eu já ouvi falar do Carnaval do Brasil. Ele respondia o que você mandava, tipo assim, eu estou fazendo laparoscopia. Ah, que ótimo que você está fazendo. Mas o ele Carnaval mandava é muito bom. uma vez a cada 3 meses, por aí. Eu mandava a cada 15 dias. Eu acho que eu enchi o saco dele. Você mandava tipo assim, 6 cartas, ele respondia uma. Era. Ele ficava sem graça, você precisa responder alguma coisa. Exatamente. E aí, bom, ao final, sei lá, de 1 ano, ou um pouco menos, chegou uma carta oficial do hospital me convidando para ir, perguntando quando é que eu terminava a residência, para oficializar a data de ida para lá. E aí eu avisei que ia me formar, né, na residência em 2002, abril de 2002, em setembro eu estava indo para Paris para começar a minha especialização.
Nossa, que bacana, que história. Ou seja, não tinha um roteiro específico e a doutora criou uma forma de se fazer presente, dele não te esquecer. Exato. Que era esse o medo, né? Porque senão eu ia ter que ficar pedindo, né, para o doutor Kleber lembrar, mas eu queria também, até isso me ajudou. Porque quando eu cheguei lá em Paris, ele já sabia quem eu era, não era a pessoa que Kleber pediu. Entendi. Era a Altina, uma estudante, mas que passou um ano mandando cartas para ele. E isso tem seu mérito, né? Era um pouco de o quanto você queria aquilo. E eu sempre, nas minhas aulas, eu tento mostrar isso. A vontade pode até superar a técnica, que você aprende. Mas ter a vontade de mostrar isso e mostrar o quanto você pode fazer parte da solução é o que muita gente quer. É verdade. Não é? É verdade. Você tem um interesse, porque aí depois com o interesse, com o desempenho, você vai aprendendo a técnica, eu acho. Exatamente. Tem coisas que são aprendíveis e você vai conseguir, mas atitude, prontidão, você se disponibilizar, se esforçar, se preparar antes que você tenha, isso faz todo sentido. E eu penso que isso pode ter sido fundamental, hein, doutora? Eu acho também. Né? Foi primeiro porque, senão, é claro, do jeito que eu estava focada, eu ia achar outro serviço que ia me aceitar. Você tinha um objetivo. Era. Estava olhando para todos, mas eu tenho um objetivo. Exatamente. Você fez aula de francês. Foi. E como é que foi? Quando você chegou, seu francês estava bom? Mais ou menos. Eu conseguia dar um desespero. Sim. Dar um desespero, porque assim, eu conseguia andar na rua, ir numa loja, ir para a padaria. Mas no primeiro dia no hospital, numa sala de reunião, todos falando, e às vezes a rapidez, você entende 30%. Mas, e assim, era falando, né, no dia a dia, na velocidade de quem está atendendo, quem está trabalhando, e em termos técnicos de reprodução, que eu ainda conhecia muito pouco. Então, foi realmente um desafio, aprender reprodução e aprender em uma outra língua. Aliás, era até engraçado que quando eu voltei da França, certos termos eu aprendi em francês e não sabia em português. Eu tive que aprender a traduzir, né? Porque era uma área que eu não tinha estudado em português e aprendi toda em francês, né? Que bacana, doutora. Assim, eu vejo hoje, assim, eu tenho visto algumas iniciativas aí na América Latina de uma maneira geral, mas vejo o quanto o ensino nessa área no Brasil está mais democrático. É verdade. Né? A doutora mesmo lidera aí uma pós-graduação. No seu período, você tinha que buscar isso fora. Isso não estava disponível na proporção que está hoje no Brasil. Né? Disponibilidade, inclusive, de ensinar, de pessoas para ensinar. E hoje eu vejo que você não precisa ir a Paris, né, doutora, como a senhora fez em 2002. Exatamente. Não, hoje você tem serviços públicos, né, que já permitem residência em reprodução, tem de Ribeirão, tem o o hospital, que antigamente era o Pérola, hoje é o Hospital da Mulher. Uhum. Tem mesmo na pós que a gente faz aqui em Recife, claro, é um serviço privado. Claro. Mas os médicos, eles vão vendo a prática, os pacientes normalmente não se incomodam que eles me acompanhem, é claro que vai 1, 2 a cada vez, uma punção ou outra, transferência. E depois a gente tem hoje o simulador, que permite, então eles fizeram a primeira turma e essa turma a gente está organizando, vamos fazer um treinamento com simulador de punção, de transferência, que já permite eles pegarem uma certa mão, cursos de ultrassom. Então, assim, tem acesso à informação teórica, pode, de formas indiretas, praticar, né, com simulador, fazendo ultrassom, que é importante, e depois, devagarzinho, eles vão tendo a tutoria, porque quando eles forem tendo os primeiros casos deles, a gente apoia do lado, está ali do lado os primeiros médicos, que são meus parceiros, foram alunos que não eram de uma pós, mas que tinham feito pós fora e que voltaram e quiseram, e eu fiz essa preceptoria,
né, de como os primeiros casos, as primeiras pacientes, eu estava lá junto na punção, estava lá junto na transferência, até que eles criaram asas e hoje fazem os casos deles sem eu nem estar lá no bloco para fazer os procedimentos. E assim, e eles começam suas clínicas, seus consultórios, enfim, muito mais seguros, têm orientações para isso. Como é que foi para a doutora, quando a doutora retorna da França, chega no Brasil, está pronta para começar, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir minha clínica, eu vou procurar uma outra clínica para trabalhar, vou abrir um consultório, preciso ter um laboratório. Como é que foi para começar do zero? Dá um desespero, porque você volta e eu me preocupei em ter artigos, diplomas, mas a gente só tem papel. Só tem papel. E aí, meu marido, que é daqui de Recife, então, ajudou demais. Aliás, é meu parceiro de 27 anos, Silvio, né, que é concursado, é procurador da Assembleia concursado, largou tudo para poder ir comigo para Paris, porque a gente está junto há 27 anos. E aí ele foi para Paris, fez um mestrado para poder também se ocupar, porque ele sabia que eu ia passar o dia no hospital. E aí, bom, quando a gente voltou, ele disse, não, calma, vamos procurar amigos, então, para entregar o meu currículo. E aí, o que eu pensei? Uma maneira de viabilizar financeiramente para criar uma clínica era parcerias com hospitais. Certo. Também fui nas clínicas que já existiam aqui em Recife, mas na época eram clínicas mesmo de um casal, de 2 pessoas, e eram clínicas fechadas. E eu queria ter as minhas pacientes, porque às vezes até tem assim, você aceita, que na época eu acho que nem tinha, médico assistente, mas tem um médico assistente que vai estar ali atendendo as pacientes do médico, mas tem um médico assistente que daqui a pouco começa a ter as suas. Sim. E não era ainda o perfil aqui em Recife, ainda era muito fechado. Era então, tudo fechado. Tudo fechado. Né? Isso a gente está falando 2004, 2005. Isso. Aí, o que aconteceu? Então, eu entreguei meu currículo aos hospitais, porque aí eu já pegaria a infraestrutura do hospital, e aí sorte um pouquinho também ajuda. Além de amizades, né, e apoio. Então, o dono de um hospital aqui, referência, que era o Memorial São José, que hoje é da Rede Dó, recebeu meu currículo e tinha um casal de médicos, na realidade eram 3, Sebastião Teixeira, com a esposa, né, Betânia e Flávio Sodré. Eles tinham uma clínica e estavam querendo dar uma repaginada e ir para dentro do hospital. E aí, o doutor José S. me chamou para uma reunião e disse, olha, eu aceito vocês aqui, dentro do meu hospital, para dar uma repaginada, colocar o laboratório dentro do hospital, mas a minha contribuição, além da infraestrutura do hospital, é que vocês aceitem essa garota que estava voltando. Porque você distribuiu os currículos e foi atrás. E fui atrás. E ele tinha o meu currículo, né? E gostou, e também amigos pediram para ele olhar com carinho o meu currículo. E aí, bom, nessa hora eu entrei em sociedade com eles. Entendi. Né? E aí a gente numa clínica dentro do hospital. Dentro do hospital. O ano era 2005. Exatamente. Aí a gente começou a clínica, eles tiraram a infraestrutura toda do laboratório. Na verdade, certo. Cada um continuou com o seu consultório. Fora, e ia usar a infraestrutura do laboratório dentro do hospital. Combinado com o centro cirúrgico, perfeito. Exatamente. Aí, eu acho que aí eu comecei a virar empreendedora. Foi ali? Foi ali. Porque até então eu era só aluna, ávida pela reprodução. Mas certo. Ali... Eu disse, poxa, eles eram 20 anos, já tinham nomes, eram renomados, inclusive foram um dos pioneiros aqui, junto com o Dr. Edson. E aí eu disse, como é que eu, nova, vou ser sócia deles e como é que eu vou contribuir? Então, como eu ainda não tinha esse volume, ninguém me conhecia, eu coloquei meu consultório dentro do hospital, eu dava plantão dentro do hospital do mesmo. E aí eu vivia lá. Você se tornou sócia deles? Eu me tornei sócia deles. Em que percentual, você lembra, mais ou menos? A gente conseguiu, ficou um quarto, 25% para cada um, entrei em igualdade. Já chegou grande. Cheguei grande, graças a doutor Jéssica que me ajudou. Certo. E aí eles cotaram o valor da clínica e disse assim, a clínica vale X, se você tiver esse dinheiro, entra e compra 25%. Eu comprei os 25% e entrei como sócia. Bom, aí eu disse, mas eu quero contribuir mais. Então, a obra
eu estava direto no hospital, eu disse, eu toco. E aí foi onde eu vi tudo. Eu trabalhei pedindo para atualizar alguns equipamentos, ver infraestrutura de gases, o que precisa de uma anticâmara. Então, eu fui entendendo a infraestrutura que é colocar um laboratório. Qual é o tamanho da sala de bloco cirúrgico para punção, como são os gases da White Martins ou o que fosse para colocar. Porque a embriologista desses meus sócios, na época, estava indo embora. Então, eles, além de darem uma repaginada, ficaram sem a embriologista. Entendi. E aí a gente conseguiu uma embriologista vindo de São Paulo, mas que só chegou quando o laboratório estava pronto. E a doutora é que tocou todo do laboratório? Todinho. Aí fui aprendendo, pedindo informação, falava com um, com o outro. Tinha um engenheiro do hospital que ajudou muito. E aí a gente fez toda a infraestrutura. Eu fui aprendendo. Aí depois disso estava pronto, mas aí criou-se uma empresa. E aí eu disse, pode deixar que eu cuido da parte financeira administrativa. Pegava amigo, me ensinava, fazia um cursinho para aprender o que era livro caixa. E aí eu comecei a ser a pessoa do administrativo da empresa. Apresentava no final do mês o movimento, tinha a conta da clínica, eu que assinava o cheque junto com o outro, mas quem tocou toda a parte administrativa fui eu. E é assim que eu fui aprendendo. Que interessante. De alguma forma, assim, você é quase um perrengue, mas que se transformou numa habilidade. Foi. Não foi um curso, eu não fiz um MBA. Foi uma imersão na prática. Foi uma imersão na prática. Foi aquela coisa de querer mostrar, né? De mostrar que eu estava sócia e que estava contribuindo. E de certa forma, você tinha pessoas ali bem maduras, já bem colocadas, e você queria contribuir, tinha tempo. Tinha tempo. E foi aprender? E foi aprender, que é isso que eu disse. Eu sempre gostei do desafio, de aprender. Acho que tudo que a gente aprende na vida é válido. Então, eu disse, vou aprender. Vou aprender a tocar a minha empresa, porque era sócia, mas era minha também. Eu queria entender tudo. A doutora não tinha quase nada de ciclos, assim, não tinha pacientes? Não tinha. E aí eles tinham? E eles tinham. Isso te incomodava nesse momento? Não, a minha ajudava. Como? Porque quando eu comecei a ter minhas primeiras pacientes, eu virava e dizia, os nossos casos da clínica são tantos, a taxa de gravidez nossa, a clínica não era minha. Tudo era nosso? Tudo era nosso. Então, a nossa taxa, os nossos números, os números de casos da empresa, da clínica, são tantos. Quer dizer, você tinha uma participação naqueles números muito pequeno ou quase nada? No primeiro ano, eu fiz 10 casos. E ainda foi muito para um primeiro ano. Para um primeiro ano. Eu me lembro bem. Mas o discurso era o nosso. Era o nosso. Eu jogava, assim, eu botava atrás o nome da clínica, o nome do grupo. É isso aí, você está certíssimo. Ou seja, isso estava te ancorando e ancorando a sua autoridade. Você estava se alimentando no fato de participar de um grupo. Que era reconhecido, que os meus sócios eram bem renomados e botava o nome do grupo. É isso aí, perfeito. Olha, doutora, praticamente a doutora está em 2025, 2026, ou seja, está bem atualizado para 2005. Começou assim. Sim, porque você naquele momento você já estava aplicando conceitos de trabalho em equipe, de gestão, e tudo bem. Muito na intuição, né? Mas também pela sua curiosidade. Em algum momento da sua trajetória, livros que você leu, ou observação, a doutora falou que era muito observadora do seu pai trabalhando, né? Era. Essa experiência com Friedman na França, você teve uma amplitude grande. Então, de alguma forma, você foi absorvendo isso e mais a sua proatividade, né, doutora? Foi por aí. Eu acho que foi isso tudo. Quanto tempo vocês ficaram lá com essa clínica dentro do hospital? A gente ficou... porque até hoje ela existe, tá? Só que eles saíram do Memorial São José e foram para um outro hospital, do SOS Mãos, que é só mão, mas ele tem um bloco cirúrgico. Então, lá. Certo. Eu fiquei com eles até há 10 anos atrás, que é quando eu criei a Arte Fértil. E por que eu saí? Né? Então, a Naicê, o nome da clínica se chama Naicê. A Naicê?
né, do verbo nascer, né? E ela existe até hoje. Um dos sócios, Sebastião, já se aposentou, mas o Flávio Sodré ainda continua, né? E eu tenho um carinho enorme por eles dois. E, bom, aí eles continuam junto com a embriologista, a Adriana, e eu, né, saí, por quê? Porque eu tive minha filha, que hoje tem 15, mas quando ela nasceu, a clínica fica aqui no centro da cidade e eu moro na Zona Norte, então Recife ainda tem muito trânsito, acho que do Brasil todo, então era assim, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Aí, quando ela nasceu, eu coloquei o consultório perto de casa. Mas eu ainda ia todo dia, porque eu já estava com volume maior, então entre as punções e transferências, todo dia eu saía de 6h30 da manhã para diminuir o trânsito e fazer os procedimentos. Mas aí, se atrasava no meu consultório, aí ficava tudo uma confusão. Mas eu comecei com o consultório. Quando ela nasceu, com uns 7, 8 meses, eu tinha um consultório perto de casa. Aí, com 4 anos, eu disse, não dá mais. E aí, o meu pai, com 1 ano que a minha filha nasceu, ele faleceu. E aí, rola um pouquinho e eu ganhei um espólio, né? E eu disse, poxa, esse dinheiro eu vou fazer o quê? Eu trabalho todo dia, quase até domingo a casa, hoje não mais, mas eu disse assim, eu não quero uma casa na praia, eu não quero carro que importado, porque na época eu disse, eu quero ter qualidade de vida. Então eu virei para meus sócios e disse, eu vou colocar uma clínica perto da minha casa, para eu poder ver minha filha, eu quero almoçar em casa com ela, eu quero no futuro deixar ela na escola, pegar na escola, eu quero ser amiga da minha filha. Né? E hoje a gente é best friend, como ela diz. Fazemos tudo junto. Então, eu posso, mesmo na correria, com tudo isso, eu deixo ela todo dia na escola, eu pego na escola, eu almoço com ela e consigo ainda ir para a clínica. Dou em 2 horas, que eu saio da clínica meio-dia e meia, em 1h30 eu consigo sair da minha clínica, pegar ela na escola, chegar em casa, almoçar e voltar antes das 2. Porque não dá 10 minutos no carro. Isso é qualidade, bacana, né? Isso é qualidade de vida. Aí, bom, eu avisei isso para os meus sócios há 10 anos atrás. Aí eu disse, se vocês quiserem, estão convidados a vir ter uma clínica perto da minha casa. Mas, bom, cada um morava num bairro diferente, claro. E aí eles não aceitaram. E aí eles perguntaram, aí de novo, eu ousando, disseram, como é que você vai abrir um laboratório sozinha e a embriologista? Aí eu disse, olha, se a gente oferece um bom salário, a pessoa vem. Porque em concurso público, como eu vi meu marido, vários profissionais não vão de um estado para o outro se conseguem um concurso público, um bom salário. Então, eu vou procurar dar um bom salário para um embriologista e trazer. Bom, isso eu avisei em junho. Em agosto teve o Congresso Brasileiro. Eu quase pegava o microfone, né? Pelo tamanho era o desespero. Mas aí eu pedi, saía falando nos estandes para os colegas, para os laboratórios, falando para médicos, pedi no Pronúcleo, o pessoal avisou, não me deu. Arruma um embriologista para mim. Arruma um embriologista, toma meu cartão que eu estou procurando um embriologista. Eu saí do congresso com 3 candidatas. Olha aí. Foi. E aí entrevistei uma, outra, e tinha uma delas, todas eram muito boas, mas Sara, ela era casada com um pernambucano. Sara Nachef. Sara Nachef era casada com um pernambucano. Conheço. E aí conversamos e tudo, e ela veio para cá e ficou comigo da abertura até ano passado, até dezembro, onde ela sentiu falta de voltar para casa. Natural. Mas ficamos 10 anos juntas. Puxa, que história bacana, doutora. Doutora, tem um tabu que é na reprodução, que é ser mulher, empreendedora, mãe e, no seu caso, empreender no Nordeste. É verdade. Eu falo de tabu porque eu conheço bem, assim, eu gosto das regionalidades e muita gente que está nos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, olha para o Nordeste e não entende o potencial que é isso tudo aqui. A doutora sabia disso, estava fazendo. Mas como é que era naquele momento empreender no Nordeste? Já embriologista você não tinha.
Remédio, não sei. Equipamentos, suprimentos e tudo. E o olhar daqueles que julgam, né? Abrir uma clínica. Os seus sócios falaram isso. Foi. Só que eles não se lembraram que você já tinha aberto um, né? Exatamente, a deles. A deles. Que eu que fiz. Exato. Mas como é que é empreender no Nordeste, abrir uma clínica? Assim, era uma decisão para quem foi para a França, para quem chegou falando um francês ali meio com dificuldade, escutando, entendendo 30% de uma reunião, mas você sabia o que queria. E aí você decide abrir uma clínica. Como é que era o cenário naquele momento do mercado? Veja, eu fiz uma conta bem em razão, tá? De que assim, eu já fazia pelo menos uns 10 casos mês no pior mês. Pronto, então você tinha aí uns 100 no ano. Exatamente. Isso é meu. Aí eu disse, bom, com 10 casos, eu vou bancar a clínica. Vou tirar talvez um honorário menor, mas com 10 casos eu pago clínica, aluguel, equipamento, o que fosse dividindo. Então, pagaria embriologista e toda a equipe que vem junto, né? Enfermeira, técnica. Eu digo, vai se pagar as contas e eu ainda tiro um salário. Eu não vou tirar o mesmo salário que lá eu tirava de honorário, mas eu vou conseguir viver. Então, dá. E aí, mas é claro que dá um medo danado, porque eu disse, e se quando eu sair diminuir? Porque eu sabia que com 10, que era o que eu tinha a ter. Aí, nessa hora, tem que ter o apoio, né? Aí, meu marido virou e disse, vá. Eu disse, e se der errado? Ele olhou, sustento. Aí eu disse, me sustenta. Eu nunca queria isso, mas na hora me deu um alívio. Eu disse, bom, né? Então, vamos lá. E aí eu fui. Mas foi o contrário. Quando eu saí, como cada um dos sócios, a gente tinha uma coisa à parte, né? É diferente de clínicas grandes que tem o nome da empresa. Na Nascer, a gente, como cada um atendia em consultórios separados, então era muito mais, a paciente procurava o médico e não a clínica. Entendi. Então, quando eu saí da Nascer, as pacientes não vinham atrás da empresa, vinham atrás da médica Altina. Então, você conseguiu manter praticamente todos os seus casos? Ao contrário, eu dupliquei. Com 2 meses, eu estava duplicando o número de casos. Por quê? E eu fiquei surpresa, isso eu não pensei. Porque eu estava num canto só, então eu não ficava correndo para lá e para cá. Você tinha mais tempo. Estava o tempo todo lá atendendo. As pacientes ficavam mais seguras, porque eu estava ali, quando precisava, o ultrassom era ali, o laboratório era ali, o bloco era, tudo num canto só. Isso dava comodidade, os remédios a gente conseguia. Assim, naquela época a gente tinha farmácias que vinham e tudo, mas às vezes eu conseguia que a farmácia deixasse, porque como era Zona Norte, não era no centro, ali eu criei os primórdios do dispensário. Olha! Também. Como era que eu fazia? Eu pedia para a farmácia deixar em comodata, na clínica, uma parte, eu assumia a responsabilidade. Para paciente, já com aquela ideia de dar comodidade, da paciente ir lá e já levar. Aí ele dava o número do cartão, lá da clínica ela pagava e resolvia sem ter que vir para o centro da cidade para comprar. Para ela, na clínica, já fazer tudo, dar consulta, ultrassom, os procedimentos, tudo. E aí a coisa foi dando tão certo, que daqui a pouco a gente começou a ter um espaço para ter realmente os remédios lá. Mas ela, na realidade, no começo era para ter 1, 2, para a paciente vinha, já tinha alguma medicação ali para ela começar. Era para facilitar o trabalho. Era para facilitar. Então, foi assim, foi o desejo de estar perto de casa, foi uma coisa, realmente, esse cálculo de que eu já tinha um volume que daria, mas foi difícil você pedir os equipamentos, veja. Eu não tinha uma empresa, tinha empresa com meus sócios. Certo. Então, quando eu fui comprar os equipamentos da Veco, por exemplo, foi tudo na confiança, porque aí disseram, cadê o cadastro da empresa? Não tem. Não tem empresa, está criando agora. E aí? Isso. Aí o Luciano da Veco disse, pá, pode fazer, eu confio nela. Aí, a mesma coisa com a Espectro, com Damian na época. Tudo foi na confiança, na palavra, na pessoa CPF, não CNPJ. Entendi. Não é? Então, esse foi o desafio de você empreender no Nordeste. Eu não tinha, mas também por causa do Nordeste, porque eu não era uma empresa, era uma pessoa. E foi. Mas as pessoas confiaram em mim, me ajudaram. Né? Perfeito, e é exatamente isso. Porque
naquele momento, nós estamos falando aí de que ano? Há 10 anos atrás, eu me lembro bem. 2015? 2015. 2014. 14. Eu fiz 10 anos no ano passado de arte 2014, fértil. 2015. Às vezes eu tento lembrar aqui, não tem muitas mulheres na reprodução donas de clínicas e de maneira isolada, ou seja, não tem sócios. Né? Não tem muitas, tem poucas. Né? E você estava ali, naturalmente, tem muitos homens, às vezes mulheres associadas a homens, às vezes um casal, e só tem poucas, não tinham muitas realmente. Foi um desafio. Foi, mas foi assim, não foi assim, eu pensando, eu vou abrir uma clínica porque eu quero ser dona de uma clínica. Não. Isso que eu digo, foi muito momento. Eu disse assim, eu quero estar perto de casa, e para estar perto de casa os meus sócios não quiseram, porque dá um medo grande, aliás, de você empreender sozinha. Então, o que me impulsionou foi minha filha. E aí a coisa funcionou. Né? Funcionou porque eu estava dentro, eu já conhecia, já tinha aberto uma, consegui Sara que topou essa ideia, consegui uma administradora também, amiga, que juntou. Quando eu chamei ela para administrar, eu disse, você vai administrar uma empresa, mas por agora só tem um terreno baldio, aceita. E ela topou. Então, foi porque é um time, né? E eu tenho muita sorte de ter um time bom que me ajudou a crescer. Sem as embriologistas hoje, Sara foi embora, mas a Lide, que assumiu, está comigo há 8 anos. As que estão chegando. Então, quem chega, ficou. É difícil sair. E isso é muito bom. As médicas hoje, parceiras que estão comigo, assim, eu tenho uma que está comigo desde que abriu. E as outras que foram chegando no primeiro, no segundo ano, estão juntas até hoje. Então, a gente é tudo amigo, é time. E isso é muito gratificante. Sem dúvida. Doutora, quais são os princípios de conquistar novos parceiros e, acima de tudo, mantê-los e desenvolvê-los? A doutora tem esse lado bom, as pessoas se aproximam e querem continuar contigo e fica por muito tempo. Qual o segredo? Eu acho que é ficar feliz em ver eles crescendo. Que eu acho que eu peguei isso, você não disse que eu aprendi muito em Paris. Friedman, eu amo ele porque eu tenho ele como um exemplo de mestre. E ele era isso. Ele estimulava a gente a crescer. Ele estimulava a gente a escrever artigos. Eu preparava as aulas, ele ia dar uma aula no congresso, ele dizia, prepare a aula que você ganha o congresso também para ir. Eu arranjava o laboratório, me patrocinava, eu ia para os congressos, os europeus. Eu fui no Egito, do Mediterrâneo, tudo pago, eu estudante. Porque eu arrumava as aulas, eu fazia as revisões bibliográficas, dava... Então, trabalhe que você ganha. E quando eu criei essa pós com a católica, né, até as parceiras ficaram. Aí vai criar mais gente para competir no mercado, mas quando a pós chegou, ao contrário, o grupo ficou mais amigo, ficou estimulado a estudar. A gente ficou mais incentivado, tanto que a primeira turma da pós, que foi do ano passado, todos os que fizeram a prova de título passaram. Olha. E algumas médicas que estavam na preguiça de fazer a prova se estimularam, fizeram e todas passaram. Então, veja como é gratificante. Ensinar faz a gente aprender, faz a gente se motivar. Eu nunca tive, agora que eu convidei uma para ser uma médica assistente, no sentido de realmente me ajudar. Uhum. Então, todos os médicos que passaram lá, que começaram, eles eram médicos que tinham o seu consultório, que estão crescendo, que têm as suas pacientes. Se eles me ajudam no ultrassom, mas quando eles têm a paciente deles, é dele, o honorário é dele, e eu fico feliz, porque eu vejo que todos estão muito bem, com o consultório crescendo, com qualificação, com conteúdo, com base. E isso é gratificante, porque eu pude contribuir um pouquinho ali, cada um deles. Porque pode parecer mesmo estranho que você forma a cada ano 12, 15 pessoas, em tese, para competir contigo. Concorda? Concordo. Também. E essa competição poderia reduzir o seu crescimento,
mas que me parece que não é bem o caso. Você continua crescendo e crescendo muito. Até mais, porque eles viram novos parceiros, muitos deles. Aí estão atendendo e mandando paciente. Então, Né? E a gente está criando um braço, porque hoje eu tenho uns que são de interior, de outro estado, e aí não tem laboratório. Ou quando eu tenho uma paciente que é de outro estado, eu mando para fazer ultrassom com eles, para fazer o acompanhamento do estímulo com eles. Então, e aí a gente troca experiências. Eu acho gratificante demais. doutora, às vezes a gente está aqui num circuito de Rio-São Paulo e a gente ouve nomes, por exemplo, Serra Talhada. E a maioria das pessoas que estão vendo ou escutando esse podcast aqui no Spotify ou aqui no YouTube, não foram, nenhuma dessas pessoas, a maioria, não foram até a Serra Talhada e outras cidades. Fala aí alguns nomes de pessoas que vieram fazer pós de cidades assim, que a gente nem imagina. Pronto, agora eu estou com uma de Serra Talhada, que são às 6 horas daqui de Recife, outra de Garanhuns, 3 horas, de Campina Grande, que também são 3 horas e meia. Tem uma que está vindo de Porto Alegre, porque ela disse que para pegar um voo para vir para São Paulo, ela disse que pegaria para vir para cá, e ela se animou por conta dessa visão de poder ver a prática a cada módulo, está lá na clínica. Então, esse hands-on estimulou ela a vir, e porque quando ela teve dúvidas sobre a pós, ela falou diretamente comigo. E aí ela disse, poxa, eu estou tirando dúvida com a pessoa que está coordenando, ela sentiu essa proximidade e aí acabou vindo. E é isso que eu quis uma pós, que é o orgulho de ser nordestina, de dizer assim, a gente está tendo uma pós que tem o mesmo grau de qualificação do eixo sul-sudeste. Veja, como é que eu posso mensurar isso? Eles estão passando na prova de título, de primeira. Tá? Eles estão prontos para, quando terminar, já começar a ter pacientes. E estão. Eles já têm alguns que já estão fazendo sua terceira, quarta paciente, quinta paciente e terminaram no ano passado. E com resultado positivo. Olha isso. Não é maravilhoso? Nossa, isso é incrível, faz toda a diferença. É que muitas vezes, ao lidar com esses jovens médicos, vamos chamar assim, existe uma certa visão que eu preciso estar nos grandes centros, nas grandes capitais. Faz um certo sentido, mas nós temos regiões no Brasil, cidades com potencial absurdo de receber esses profissionais, e o que eu tenho percebido, principalmente aqui, me chama bastante atenção aqui, que vem esse pessoal de longe, inclusive, fazer, porque quer aprender aqui e ficar por aqui, no caso especificamente aqui, falando aqui o caso de Serra Talhada. Quer dizer, é interessante isso quando você tem, por exemplo, uma professora que teve que ir para Paris porque não tinha recurso. Verdade. Agora você tem possibilidade de aprender aqui no Nordeste, voltar para a sua cidade, trabalhar com seus pacientes, dar a eles o melhor em termos de laboratório, e eu não preciso ir para lugar nenhum, não preciso ir para o Sudeste ou até mesmo sair do Brasil. Ou até mesmo sair do Brasil, exato. E dá um ganho também para os pacientes. Isso. Porque o paciente que é do interior, muitas vezes chega tarde a uma clínica de reprodução. Chega tarde porque não tem acesso, porque não tem informação, e para ele sair da cidade dele para chegar na capital, sem nem saber uma referência, sem ter um médico que indicou. Então, muitas vezes essas mulheres vão chegar aqui já mais velhas, com uma reserva baixa, né, num contexto de prognóstico de sucesso menor. Uhum. Se a gente tem médicos que entendem, que fazem e que está descentralizando, a gente vai dar informação e acesso a todos esses pacientes, esses casais, essas mulheres que querem engravidar, homens, enfim, a todo mundo que tem seu projeto de maternidade e paternidade de uma forma mais cedo, a informação. Perfeito. Bom, nós estamos gravando esse conteúdo aqui em 2025, mas eu estou de frente aqui com a futura presidente do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida de 2026. Como é que essa história de agora se tornar presidente do Congresso e receber praticamente gente do mundo inteiro em Recife?
Aí eu vou dizer que foi mais do que eu sonhei lá quando eu tinha 20 anos de idade. Para mim, eu não acreditei. Por quê? Se eu amei reprodução em ver os professores, então eu poder agora sediar, ter acesso a todos eles, né, conversar, convidar, é um desafio, mas eu adoro desafio. E é uma honra, é um prazer enorme eu poder receber, trocar, e é um aprendizado, então, maior ainda, porque eu estou aprendendo a tratar com os laboratórios, a ver os professores, a ter um conhecimento melhor também da nossa sociedade. Aliás, a nossa sociedade, eu sempre admirei, e vou dizer que você, inclusive, Erivelto, me salvou na pandemia, você me ensinou, e eu ia escapando isso. Sabia? Na pandemia, a nossa sociedade fez uma aula, né, sobre como as clínicas se prepararem. Ah, me lembro. Lembra disso? Lembro. Agora, a gente falou do congresso, mas eu tinha que comentar. Eu lembro. Aí, ela fez isso para as clínicas se prepararem para a pandemia. Aí teve um contador que falou das MPs para falar. E, como eu disse, eu adoro ser aluna, adoro aprender. Então, eu estava lá na frente do computador com a caneta. E aí ele falou de como dar férias coletivas e tudo. E você falou, se conecte com as pacientes. Entre no mundo virtual, faça, né? Aí eu aprendi, você falando, né? Tente já fazer um vínculo. Aí tinha as lives. Aí, de repente, você falou podcast. Eu disse, pode o quê? Aí o podcast, eu nem sabia o que era aquilo. Eu nunca tinha ouvido falar. Só que eu estava na sala, minha filha passou, tinha uns 10 anos, ela... É podcast, eu assisto tudo da podcast sobre cachorros, é maravilhoso. Aí eu aprendi. Eu fiz uns 20 e tantos podcasts, sem ser com televisão, só de áudio, na pandemia. Então, e isso me salvou. A partir dali, a gente começou a também fazer consultas virtuais, que até hoje a gente tem um volume, eu acho que 20% a 30% das minhas consultas são virtuais. E era um tabu fazer essas consultas, lembra? Não é? Tá vendo? É um aprendizado. Então, o Congresso Brasileiro vai ser isso também. Está sendo já. Eu estou adorando conversar com os laboratórios. Quando eu pleiteei ser a presidente... Foi difícil? Foi. Mas, assim, foi porque era um tabu. Vamos trazer para o Nordeste, qual é a viabilidade? Aí a sociedade, com a razão dela, pediu assim, mostre que é viável para Recife. Aí eu tive de novo uma sorte, porque a gente está com um centro de convenções novo, de frente para um hotel também novo, na beira do mar. Então, é só atravessar a rua, tudo novinho, com uma infraestrutura maravilhosa, e com um custo de Nordeste, que não se compara, né, de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu fiz toda uma planilha de custos do centro de convenções, eu consegui já, e apresentei para a sociedade... no ano das Olimpíadas, eu acho que foi em 2024. 24. Foi. Aí eu apresentei para a sociedade, eles viram que era viável, que o custo estava bom, e aí eu ganhei. Parabéns, doutora. Tudo bem que Recife tem uma estrutura espetacular, mas o processo de convencimento, porque outras capitais também o têm, né? E, acima de tudo, a confiança no líder, né? Que é o seu caso. Então, esse é seu ápice? Chegar ao Congresso? Pois é. Lá em casa, o povo pergunta, e agora, o que você vai inventar? Eu não sei, realmente eu acho que eu tenho que ter algum outro desafio na vida, mas eu não sei qual é agora ainda, né? Mas eu sempre, assim, eu pensava, não, eu quero ser professora, eu quero ter uma pós, o congresso foi assim, mas eu vou achar alguma outra coisa. Vai acontecer, vai aparecer? Tem que ter, porque senão não tem, eu digo que tem que ter o tempero da vida, de você ter um desafio, mais uma coisa para você aprender, para conhecer, e aí eu vou procurar, mas agora eu tenho que me concentrar no congresso. Tem muito trabalho. Muito trabalho. Mas certamente vai ser um sucesso. Tá indo muito bem e a doutora, de alguma forma, está muito bem assessorada. A sociedade, a SBRA, ela tem os pilares ali, né, os apoios, e certamente vai ser sucesso. Doutora, e como é que a doutora vê o futuro da reprodução do ponto de vista de mercado, paciente, a dinâmica de tudo? Qual é a sua visão do futuro?
Eu acho que tem muito a crescer, a gente sabe isso, né? Porque a gente faz um número bem menor de ciclos, as pacientes chegam tarde, então eu acho que tem que crescer. E acho que uma maneira é essa, é levar a informação mais cedo para as pacientes. Não é raro chegar paciente no consultório e dizer, por que não o médico ginecologista não me alertou? Então, a partir do momento que a gente der mais acesso à informação, talvez a gente aumente o número. Agora, é acesso à informação e, é claro, também tem um acesso financeiro, mas eu acho que o acesso financeiro, veja, eu fico pensando, hoje, no Brasil, a gente tem a cultura da beleza. Então, as pacientes conseguem ter dinheiro para fazer uma plástica, e que deve ser o custo de um tratamento de reprodução assistida. Então, se ela tiver acesso realmente à informação e a gente viabilizar e mostrar da importância, agora tem a cultura, porque a plástica ela faz e ela vê. Isso. Aqui ela vai fazer e não sabe se vai usar, se vai ter sucesso. É isso. Mas é a gente mostrar que se ela não fizer lá na frente vai ser muito mais custoso, porque talvez ela vá ter que fazer 2, 3 vezes e vai ser mais dolorido emocionalmente. Talvez se a gente começar a incutir essa cultura, que é a cultura da prevenção, que a gente tem que o brasileiro ainda não tem tanto, a gente aumente o número de casos. Acho que clínicas abertas, eu gosto. Agora, o que eu acho é que a clínica aberta tem que estar todo mundo integrado. Então, por exemplo, eu me preocupo em os médicos parceiros terem acesso ao laboratório, ver os resultados, o prontuário, se eles quiserem atender na clínica, e tem uns que querem até o prontuário deles no consultório deles, para poder estar tudo integrado, para que a paciente e o laboratório e o médico estejam coesos, porque senão é muito ruim a paciente dizer que fez o caso e o médico não está sabendo do laboratório porque não houve a conversa e aí de repente chegar. Então tem que estar integrado. Tem que estar integrado, né? Aí eu acho que funciona o médico externo. E para isso, assim, lá é a amizade. Aí se todo mundo é mais ou menos amigo, não tem muito isso. Eles não têm que me pedirem autorização. Eles entram, de que é todo mundo de casa, entra e vai falar com o laboratório. Naturalmente que tem aí um protocolo de integrar esse médico nesse sistema. Existe a responsabilidade natural do laboratório de aceitar um médico parceiro, ou seja, tem um processo educacional desse... Sim, ele tem que ter uma formação. Se ele não fez, por exemplo, uma pós com a gente, mas, por exemplo, agora tem um que fez em Ribeirão Preto. Okay. Então, se ele chegou de uma residência renomada, passou um mês lá, viu como era a rotina e se identificou com a maneira da gente trabalhar, é muito bem-vindo. Perfeito, tá? Perfeito. Em relação a bancos, a investidores, eu acho que é bom no sentido de que eu adoraria não ter que cuidar da parte administrativa. Entendo. Então, eu ficaria muito feliz de ter um banco cuidando de tudo isso. Mas eu só penso na forma. Por exemplo, eu acho que a prioridade tem que ser o paciente. Certo. É claro que tem que ter o vio financeiro para bancar, pagar, porque hoje os equipamentos são mais caros, a tecnologia vem chegando, mas eu fico só preocupada se for o inverso, se primeiro for o dinheiro e não a paciente. É esse equilíbrio da balança que eu não sei. Mas eu acho que isso é uma questão de amadurecimento, porque uma coisa depende da outra. Porque também não é, se eu tiver um viés financeiro e não tiver resultado, uma hora, mais cedo ou mais tarde, não se sustenta. Aí é só aprender, como ainda é novo, eu acho que precisa a gente aprender a trabalhar com esses investidores, eu não sei, aí eu não tenho ainda... Mas eu acho que pode ser uma coisa muito boa. Eu acho que esse é um bom caminho. Muito bem. Olha, o tempo passa tão rápido, doutora. Acredita que a gente está praticamente no final do nosso bate-papo. Não é? A gente nem percebeu. É verdade. Foi um prazer, uma conversa maravilhosa. Eu quero até aproveitar aqui para agradecer. Está sempre passando aqui os nossos apoiadores. A Spectrum apoia essa iniciativa. A Criovita Hub de Gametas também apoia, então a eles meu muito obrigado. Deixo marcado aqui, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses apoiadores, você está ajudando aqui o canal de alguma maneira. Se você entendeu que a história aqui, esse bate-papo com a doutora, poderia ser útil para alguém que você se lembrou,
Clica aí, pega esse link, manda. E é sempre muito interessante receber seu feedback, a gente sempre agradece, está sempre recebendo. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, foi ótimo bater esse papo contigo. Eu também adorei contar a história, ver como foi. E espero contribuir para os novos, inspirando, mostrando que vale a pena, que às vezes o caminho é longo, né? Tem muitos obstáculos, mas é muito prazeroso e fazer o que você gosta e depois olhar para trás e dizer assim, aquele sonho que eu tinha realizou é gratificante demais. Então, é acreditar nos sonhos da gente e correr atrás. Né? Quem está começando e pensa assim, será que eu vou poder? Pode. Né? Quando eu fui para Paris, todo mundo disse, você vai fazer a reprodução e o laboratório? Então, eu digo, bom, eu vou. Se não der certo, pelo menos eu tentei. Eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer. Se quer, que tente, né? É isso aí. E você, quer o quanto? E já tentou quanto? Não é não? É isso aí. Um grande abraço, doutora. Muito obrigado. Obrigada. Foi muito prazer. Um abraço a todos.